Fala galera, mais um vídeo no canal e mais um tema que tem conteúdo infinito. Erros de arbitragem contra o Vasco. Das 5 bilhões de vezes que o Vasco foi prejudicado, eu separei as principais para o vídeo de hoje, então bora lá. Lá em 1999, Vasco e Paraná empataram em 1 a 1 em São Januário. O senhor Paulo César de Oliveira, que sempre foi um péssimo árbitro e hoje é um péssimo comentarista na Globo, primeiro ele expulsou o Juninho por simulação. Depois ele expulsou o Alex Oliveira e mais pra frente também expulsou o Mauro Galvão. Com 3 expulsões, o Eurico Miranda invadiu o gramado e o jogo foi encerrado. O PC teve que sair de São Januário escoltado. Para piorar, o carro que ele estava atropelou um torcedor e eles foram parar na delegacia. Agora faz mais sentido as opiniões que ele tem quando fala sobre o Vasco na TV, né? Em um jogo realizado em 2021, válido pelo Brasileirão de 2020, o Rodrigo Dourado, do Inter, fez um gol claramente impedido. O Bandeira não marcou e o lance foi para a revisão do VAR. Acontece que a galera da cabine disse que o sol de São Januário descalibrou o VAR e por isso não dava para traçar as linhas. Como o Bandeira não anulou no campo, o gol foi validado. O pior é que no áudio do VAR dá pra ver que eles traçaram a linha, viram que o Dourado estava impedido e aí falaram pro juiz: não dá pra ver nada não, valida o gol aí. Depois do jogo, o Alexandre Pássaro, que era diretor do Vasco na época, disse que fiscais da CBF pediram para desligar uma câmera da Vasco TV. E na súmula, o juiz nem citou a questão do VAR. O jogo ficou parado sei lá quantos minutos e ele colocou que não aconteceu nada de diferente na partida. E curiosamente, foi o mesmo árbitro que esse ano revolucionou o futebol e expulsou o Léo Jardim por cera. Em 2017 ainda não tinha VAR, então era ainda mais difícil lutar contra times como Flamengo e Corinthians, ainda mais se eles estivessem disputando o título. O Jô fez esse gol de mão escancarado e foi validado. O pior de tudo é que na época tinha esse juiz inútil na linha de fundo. Eles ficavam ali só para ver esse tipo de lance e conseguiam errar sempre. Um tempo depois, o Jô falou sobre esse gol. E aí a gente no vestiário, cara, no vestiário vem todo mundo da assessoria. Tá, e agora? Pô, foi mão, pegou O que você vai falar? O que você vai falar? Falei assim, cara, se tem contra a imagem, não tem o que falar. Ele falou assim, não, mas você não pode falar, porque senão os caras vão querer voltar esse jogo, vão querer fazer um salseiro, a torcida vai querer invadir, vai ser uma confusão. Logo na saída, assim, que aí eu vou dar entrevista, aí eu chego e falo assim, não pegou na mão, ali foi meio ombro, meio braço. E não sei o que lá. Os caras, não, mas a imagem, você não viu? Eu falei assim, não cheguei a ver a imagem ainda, vou chegar em casa ainda, vou ver, mas eu já tinha visto, já no vestiário. E aí o presidente na época era o Roberto, falou assim, não, você não vai falar que bateu na mão, não vai falar que bateu na mão, que a gente precisa desses 3 pontos pra gente poder seguir na competição. E falando em juiz inútil na linha de fundo, não tem como não se lembrar do Cariocão de 2014. Ainda na primeira fase, o Vasco perdeu para o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã, com esse absurdo da arbitragem. O Douglas fez um golaço de falta, a bola entrou 33 centímetros e a arbitragem não deu gol. Olha esse cidadão grudado na trave só para isso. É impossível ele não ter visto que a bola entrou. Mas calma, que ainda tem mais bizarrice no mesmo ano e, coincidentemente, contra o mesmo time. Na final do campeonato, o Vasco estava sendo campeão, até que aos 46 do segundo tempo, leva esse gol que dava o título para o Flamengo. Acontece que o Márcio Araújo estava uns 2 quilômetros impedido, e obviamente o Bandeira não viu, o cara ali do lado não viu, o gol foi validado e o Vasco foi garfado de novo. Em 2011, o Vasco tinha tudo para ser campeão brasileiro, mas o árbitro Péricles Bassols não deixou. No primeiro turno, no clássico contra o Flamengo, o Léo Moura fez um pênalti claro no Bernardo nos acréscimos do segundo tempo e o juiz mandou seguir. Aí lá na última rodada, de novo contra o Flamengo, o Diego Souza arranca para fazer o gol e o Williams quase rasga a camisa dele. Inclusive é uma ótima propaganda para o material de uniforme do Vasco. Novamente, ele, Péricles Bassols, não marcou pênalti. Anos depois, o ex-árbitro assumiu as besteiras que fez. O Vasco terminou aquele brasileiro em segundo lugar, apenas 2 pontos atrás do Corinthians. Ou seja,
Esses erros tiraram o título do Vasco. A final do Mundial de 2000 ficou marcada pelo Edmundo isolando o pênalti e o título indo para o Corinthians. Mas, se não fosse um erro bizarro da arbitragem, a história poderia ser completamente diferente e quase ninguém sabe desse lance. Na reta final do jogo, o Edmundo recebe um lançamento lindo e o Bandeira marca impedimento. Se liga da onde o Edmundo saiu e dificilmente ele ia errar esse gol. E o Vasco provavelmente teria sido campeão do Mundial de 2000. Em 2023, o Vasco visitou o Palmeiras lá no Allianz. O Vasco estava brigando para não cair e o Palmeiras brigando pelo título. Aí o Vasco abriu o placar com um golaço do Paulinho e o VAR simplesmente rasgou o protocolo, voltou a jogada toda e achou uma irregularidade lá atrás e anulou o gol. Esse erro foi tão feio que até o PC Oliveira defendeu o Vasco. Portanto, o gol do Paulinho foi legal. O VAR teve uma atuação que foi fora do protocolo, porque a partir desse momento que o Paulinho domina e faz o gol, já não era mais considerada a fase de ataque. Aquele rapaz que saiu escoltado de São Januário, que sempre vai contra o Vasco nos comentários. Nem ele conseguiu achar um jeito de falar que o VAR fez foi certo. No segundo tempo, o Palmeiras fez 1-0 e o Vasco foi prejudicado de novo. Esses aí são só alguns erros que prejudicaram o Vasco. Antes do VAR, a gente era roubado na cara dura. E depois do VAR, eles falam que o sol atrapalha para enxergar e que não sei o quê. A verdade é que depois que o Vasco botou a marca do SBT na camisa em uma final, a gente vai ser garfado para sempre. Se você lembra de outro erro de arbitragem, comenta aí, porque com certeza tem conteúdo para parte 2, parte 3. Valeu!